A polícia prendeu um suspeito de matar um casal no interior de Brochir, no Vale do Caí. Os vizinhos apontam que o suspeito e uma das vítimas tinham histórico de desavenças, Paulo. Pois é, Ramon Nunes, boa tarde aos nossos ouvintes do Chamada Geral segunda edição. Vale do Caí, em especial, pequeno município de Brochir, 5.000 habitantes, acordando nesta quinta-feira, né, em meio a esta notícia absolutamente chocante, né, que acaba chamando a atenção da comunidade em razão de um duplo homicídio envolvendo um casal de idosos, identificados como João Dormalino da Silva, de 82 anos, e Doraci Alves da Silva, de 79. O crime que foi registrado e começou essa apuração a partir da localização de um veículo incendiado no interior do município. Conforme a Polícia Civil, o automóvel, esse que foi encontrado incendiado, um Volkswagen Gol, foi encontrado na localidade de Bom Jardim, na área rural, a 8 quilômetros mais ou menos do perímetro urbano ali do centro de Brochir. A partir deste carro pegando fogo, a Brigada Militar foi acionada e a partir da identificação do automóvel, a polícia, os policiais militares se deslocaram até a residência do proprietário, onde encontrou o casal de idosos violentamente espancados. Eles foram encontrados sobre a cama, a mulher estava amarrada e o homem em especial aparentava sinais de muita violência, né? Uma agressão muito violenta, possivelmente cometido aí por um objeto contundente. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de um latrocínio em razão da relação deste caso envolver o roubo do carro que acabou sendo encontrado mais adiante, né, lá na localidade de Bom Jardim, no interior de Brochir. Estou aqui agora ao vivo já, Ramon Nunes, falando agora e também com transmissão de imagens em GZH, da Delegacia de Pronto Atendimento de Montenegro, onde está o delegado Alan Edmundo Asman, responsável pelo caso. Delegado, o senhor está trabalhando ainda com a hipótese de um latrocínio. Quais são as informações de momento referente a esse caso? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Sim, é latrocínio, né? Nesse primeiro momento, pelo menos, está bem claro essa situação. Nada impeça que depois, no decorrer das investigações, se mude a capitulação legal, mas nesse primeiro momento eu vejo bem claro a situação do latrocínio. Houve então o óbito, né, a morte desses dois idosos, desse casal de idosos, que violentamente foram mortos, né, pelo suspeito. Em trabalho conjunto com a Polícia Militar, a gente conseguiu identificar um suspeito e a Polícia Militar conseguiu abordá-lo próximo onde o veículo foi encontrado. E em breve ele será então conduzido aqui para o plantão da Polícia Civil para as praxes de prisão em flagrante. Bom, o histórico desta ocorrência, ela envolve uma desavença em razão de uma suposta dívida ou supostas dívidas relacionadas a uma relação entre o senhor Dormalino, o idoso que acabou morto, e este suspeito que está preso, que seria inquilino dele, estava devendo aluguel. Eu quero até, antes de ouvir aqui o delegado, reproduzir a fala, Ramon, de um vizinho com quem eu conversei lá em Brochir, relatando este histórico de desavença. Vamos ouvi-los. Ele era tranquilo, ele só queria o cara dele por direito, né? Ele queria o cara pagar esse aluguel pra ele certinho, o cara não quis pagar, né? Daí tanto é que ele deixou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara não pagou, daí ele mandou cortar a luz, mandou cortar a água, e ficou por isso aí, né? Então, delegado Alan, o vizinho, né, e a polícia também neste trabalho de oitivas lá na cidade de Brochir, identifica essa relação, né, entre um inquilino e uma pessoa que estava devendo, né, para o proprietário dos imóveis. O que o senhor tem de informações em relação a este fato? Né? Então, preliminarmente se levantou que esse nosso suspeito, ele era inquilino da vítima, né? Ele estaria devendo em torno de 3 meses de aluguel, e além de não ter pago água e luz, né? E a vítima estaria cobrando ele, então esse seria o motivo da desavença entre eles, né? E por esse motivo houve inclusive um registro de ocorrência há umas semanas atrás, lá uma ocorrência de ameaça, onde a vítima registrou uma ameaça contra o suspeito, mas naquela ocasião não quis representar criminalmente. Então ela fez o registro e disse que não desejava processá-lo, né? E o registro fica em stand-by, acabou ficando em stand-by, né? Chama atenção os requintes de crueldade deste episódio, né? A gente está falando de uma relação possivelmente, uma relação de um carro que acabou roubado, também esses elementos envolvendo dívidas de aluguel, e um casal de idosos brutalmente espancado, a mulher amarrada na cama. O que explica isso, delegado, na sua opinião? É bastante violência, né? É uma coisa assim que a gente não costuma ver, assim, então não tem só a questão patrimonial, com certeza havia algum ânimo, alguma raiva também, né? Mas é uma coisa que a gente precisa
apurar com calma, né, para fazer o melhor enquadramento e trazer a justiça ao caso. O suspeito tinha antecedentes criminais? Tinha antecedentes policiais, diversos antecedentes policiais. Que natureza? A gente não tem agora na memória assim, quais eram os delitos, mas ele possuía, inclusive era ex-detento. Ex-presidiário. O senhor ainda não ouviu porque ele, em razão da circunstância que ele foi encontrado com alguns ferimentos, está no hospital, depois o senhor irá ouvi-lo. Exatamente, ele está em atendimento médico e após ele será apresentado aqui no plantão da Polícia Civil. É isso, então este é o delegado ao vivo aqui na Rádio Gaúcha, Ramon Nunes, o delegado Alan Edmundo Asman, titular da delegacia de Brochir, responde pela cidade também de Triunfo, é isso? É isso. E nós estamos aqui na delegacia de pronto atendimento de Montenegro, a regional, onde para mais tarde será trazido este suspeito para ser ouvido então pelas autoridades. Ramon. Muito obrigado. Paulo Rocha, direto de Montenegro, falando sobre este caso em Brochir, uma cidade pertinho de Montenegro, cidade pequena, e por isso esse crime acabou chamando tanta atenção ali na localidade. Paulo Rocha aqui no Chamada Geral, direto do Vale do Caí, 4h38. O assassinato de um casal de idosos lá no interior de Brochir, esse caso, é o primeiro crime com morte no município desde 2019, né, Vinícius Coimbra, que dá a impressão e passa realmente essa impressão de que a cidade era calma, né? Isso, Ramon, boa tarde a todos. 5.000 habitantes, esse município do Vale do Caí, e realmente olhando os dados históricos da criminalidade no município indicam poucas ocorrências. Por exemplo, o município registrou desde 2002, que é o ano desde o qual há informações na base de dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, 4 homicídios, ou seja, desde 2002, 4 homicídios, o último em 2019. Também, até hoje, não haviam registrado ocorrências de latrocínio, esse roubo com morte lá em Brochir. O último e único feminicídio no banco de dados foi em 2015. Nos crimes contra o patrimônio, os índices também bem baixos. Em todo o ano passado, não foram registrados na Polícia Civil furtos e roubos de veículos. Por exemplo, o único crime, os crimes mais relevantes nessa base de dados em Brochir são furtos gerais e também estelionatos. Obrigado, Vinícius Coimbra. Bom, agora esse assunto em Brochir, a gente vai para a saúde em Canoas. A prefeitura da cidade aqui da região metropolitana instaurou um comitê para fiscalizar o Hospital Universitário de Canoas. A Lisiele Zanquitin está por lá, onde ocorreu nessa tarde uma ampla entrevista coletiva para tratar do assunto. Traz para a gente os detalhes, Lisiele. Boa tarde. Boa tarde, Ramon. Boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, a Prefeitura de Canoas, então, anunciou a instauração de um comitê para fiscalização do Hospital Universitário.